Todos nós, uma ocasião ou outra, ouvimos falar da palavra ousadia. Às vezes entendemos ousadia como alguém ser e ir além dos limites. Mas na Bíblia nós encontramos a palavra ousadia fazendo referência a nós podermos conversar com Deus, a podermos entrar nos santos dos santos, como é descrito em Hebreus. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. No capítulo 3, versículo 12 e 13, ele vai nos dizer o seguinte: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aqui nós percebemos nesse texto que, obviamente, ele está falando sobre Jesus Cristo. No versículo 11 ele diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o versículo 12: pelo qual temos ousadia. Em Jesus Cristo, crendo, tendo fé nele, nós temos ousadia. Não é uma ousadia que passa pela ideia de nós irmos além dos nossos limites, mas é a ideia de nós podermos ir de maneira confiante, de maneira corajosa, temos acesso a Deus. E isso não é porque nós alçamos o nosso patamar para chegarmos lá. Nós merecemos, por mérito nosso, chegarmos lá. De maneira nenhuma. Nós alcançamos isso não por causa de nós mesmos, mas além de nós mesmos. Foi Jesus na cruz, que morreu por nós, que deu a sua vida, que se entregou por nós. E nós, tendo fé nele, nós podemos viver para ele. E essa fé traz muitas consequências positivas para as nossas vidas. Nós podemos conversar com Deus, nós somos reconciliados com Deus, nós podemos ter uma vida voltada para Deus em santidade, nós podemos estar em uma comunidade que tem o mesmo propósito, a igreja, nós podemos nos voltar ao Senhor em qualquer momento, em qualquer situação. Nós temos muitos privilégios, muitas consequências. E aqui no versículo 12 de Efésios, capítulo 3, nós temos isso também, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Perceba que ele vai enfatizando, ele fala de ousadia e acesso com confiança. Nós podemos conversar com Deus, nós podemos ter comunhão com Deus pelo que Jesus fez por nós. Pela graça dele em nossas vidas, nós podemos ter acesso ao Pai. Qual é a sua postura diante disso? Como você tem valorizado o acesso a Deus que Jesus, pela sua própria morte e ressurreição, alcançou por nós? Como você tem valorizado isso? Se é que você tem valorizado isso, se é que nós realmente temos valorizado isso, como nós devemos reagir a tamanha bênção de conversar com o Deus que criou todo o universo? Como nós deveríamos reagir ao Deus que encarnou, que não julgou ser igual a Deus, mas assumiu forma de servo, de homem, e morreu por nós, entregou-se por nós, e como é descrito em Hebreus, de uma vez por todas, fez o sacrifício por nossas vidas. A esse Deus nós devemos devotar nossa vida. E o acesso que ele nos dá nos ajuda a devotarmos nossa vida a ele. É isso que o apóstolo Paulo descreve aqui. E a parte final do versículo 12 ele diz: mediante a fé nele. Nós só podemos ter acesso, nós só podemos ter ousadia diante do Senhor, coragem, confiança, por meio da fé em Jesus Cristo. Se nós não estamos aumentando nossa fé em Jesus, consequentemente, nós não estaremos orando a Deus. Consequentemente, nós não estaremos nos dedicando ao Senhor. Nós não teremos desejo de conversar com Ele. Tudo isso porque nós não temos fé em Jesus e não crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te desafio, então, a buscar compreender mais quem é Jesus, o que ele faz em sua vida, o que ele faz em minha vida, na nossa vida, na igreja, nesse mundo. Quanto mais nós compreendermos quem Jesus é, mais cientes nós estaremos do nosso chamado, do nosso propósito, e mais perceberemos o privilégio que é ter acesso a Deus, ter acesso ao Pai. O versículo 13 nos diz ainda: portanto,
Vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O apóstolo Paulo, lembremos, ele está preso. Então ele pede aos irmãos: Irmãos, tenham fé em Jesus. E saibam que, por ter fé em Jesus, vocês alcançam o acesso ao Pai. E façam isso de maneira corajosa, de maneira confiante. E tendo isso em mente, lembrem-se que vocês não desfaleçam por minha causa, pois Paulo estava preso, mas que eles ficassem firmes, porque a prisão de Paulo, é o que ele diz aqui, seria a glória deles. O fato de Paulo sofrer pelo Evangelho seria glória deles, pois eles estavam em contato com o apóstolo Paulo, pois eles tinham esse contato com ele, e deveriam ter em mente que isso iria além do simples momento dele estar preso, além da circunstância visível, mas iria além disso, no fato de o Evangelho ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus mesmo diz: Se me perseguiram, também perseguirão a vós. E lembrem-se, o acesso ao Pai nos traz mais paz, nos traz mais tranquilidade em relação à vida que nós temos, em relação às circunstâncias que nós passamos. Quer passar pelas circunstâncias de maneira mais tranquila, com mais paz diante do Senhor? Ore a Ele. Lembre-se que você tem acesso a Ele. E faça isso de maneira corajosa, com a fé nele, em Jesus Cristo. Assim nós podemos passar pelas tribulações como o apóstolo Paulo passou e está ensinando aqueles irmãos em Éfeso a passarem, quando nós dedicamos nossas vidas a conversar com Deus. Que todos nós possamos fazer isso, para a honra e glória dele. Que ele cresça e que todos nós diminuamos. Que Deus te abençoe.